Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver a questão 46 das Ciências Humanas do Enem. Uma característica regional que justifica maior potencial anual médio para o aproveitamento de energia solar é a reduzida. Bem, como podemos ver no gráfico, ele está abordando a radiação solar global horizontal média anual. Qual que é a região com maior radiação? Justamente a que pega a parte do Cerrado e da Caatinga. Um dos fatores característicos dessa área é justamente o predomínio de radiação solar. Não só por ser uma região quente, mas também árida seca. Estamos falando de uma região com pouca nebulosidade atmosférica, abrangendo o território em questão, né? Justamente essa área aqui. Nessa questão, podemos observar o quê? Que basicamente a alternativa certa seria reduzida nebulosidade atmosférica. Porque se nós não tivermos nebulosidade, terá menos interferência na radiação solar e conseguirá produzir maior potencial anual médio para aproveitamento de energia solar. Tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver a questão 47 das Ciências Humanas do Enem. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem um rio comum. Bem, vamos lá, vamos analisar o que o texto está dizendo. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e a cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas é que o rio nos tem fundamental importância, diz Marcia Waina Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias, ela ia ocupar e observar o rio lá em silêncio e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde que meus estudos e vivências que meu pai estava me apresentando, a sabedoria milenar do rio. Bem, como podemos ver, o que ela disse sobre o rio para o povo Cambeba é uma relação além da função de provedor de água e alimentos, tá? O povo em si, eles veem no quê? O rio como um patrimônio cultural e afetivo. Até na narrativa que ela diz sobre a relação que ela tinha com o pai durante as saídas deles no Rio Solimões, certo? Então, a forma central do texto está dando a alcunha dos povos das águas no quê? Justamente uma relação afetiva e cultural. Eles são povos da água como uma imagem cultural do povo em questão. Tudo bem? Oi pessoal, vamos para a questão 48 das Ciências Humanas do Enem. Lá embaixo está o açude e Tans, com seu formigueiro a cavar a terra. É mesmo impressionante o esforço daquele formigar de homens ao sol, levando em suor que não param em longas filas pacientes, acompanhando centenas de burricos que sobem e descem, numa ciranda comovente e silenciosa, cada burrico com 2 caixas de terra no lombo. É o labor organizado para a salvação da terra e do homem. Depois do semideserto que tanto nos acabrunhou o espírito por falta de chuvas, o esforço destes milhares de sertanejos, todos vestidos de brim messia e calça alpercatas, no combate consciente à esterilidade da natureza, com as famílias alojadas em pequenas casas de taipa e telha, embrião da futura cidade, impressionavam-nos profundamente. Na construção do empreendimento descrito, destaca-se a presença de, como a gente pode ver, o texto está abordando a construção de obras de infraestrutura em áreas com fragilidade ambiental, tá? Podemos ver que trata do semiárido brasileiro, ok? Onde nós podemos ver isso? Simplesmente justo no termo semideserto, tá? Descrevendo a falta de chuvas e os sertanejos, os principais aspectos que podemos tirar do texto para responder essa questão, tá? E o que ele está basicamente afirmando? Que com esses trabalhadores promove-se mudanças importantes, principalmente nas condições sociais, como empregos, como redução de impactos por causa da escassez de águas, tá? Então, com isso, nós temos que a alternativa correta é a D, os trabalhadores na formação de novos espaços, tá bom? Então, o texto está narrando o quê? Basicamente, a ação desses trabalhadores
para formar e alterar o espaço que eles estão atuando. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão 49 das Ciências Humanas do Enem. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingem os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como instrumento fundamental do desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam nas populações brancas e nos povos escravizados. Bem, de acordo com o texto, a importância da medicina, vamos lá, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Como podemos observar, qual que era o principal foco do período? O desenvolvimento colonial. Tá? E o que acontecia? O que prejudicava esse desenvolvimento? O impacto que as doenças tropicais causavam na população branca. Principal, população branca. Quem que era a população branca? Os senhores de engenho. E nos povos escravizados. Bem, nessa questão, a alternativa correta trata-se dos interesses, os objetivos econômicos das elites. Por quê? Nós podemos reparar pelo texto que está destacando a progressiva racionalização da administração dos cativos, tudo bem? Com os ideais iluministas e tudo mais. Os senhores, na percepção em si, é que os senhores eles sabiam que para eles garantirem o lucro, garantirem o quê? O desenvolvimento colonial, eles precisavam cuidar dos povos escravizados, que era quem? A mão de obra deles, tá? Quem traria o lucro. Então, tratava-se de interesses econômicos das elites dominantes, que queriam buscar o quê? As elites queriam gerar o desenvolvimento, mas para isso precisa da mão de obra de quem? Dos povos escravizados, ok? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 50 de Ciências Humanas do Enem. Interseccionalidade. Intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Certo. No texto 2, nós temos um infográfico justamente mostrando o que o texto 1 está se referindo, certo? Como? Bem, proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Mulheres sem cônjuge e com filhos até 14 anos. Logo abaixo, eles abrem a informação. Mulher preta ou parda, sem cônjuge e com filhos de até 14 anos, por exemplo. Mulher branca, sem cônjuge e com filhos por 14 anos. Como vocês podem ver, tá aqui, o intercruzamento de desigualdades, certo? Quais são as desigualdades intercruzadas? Nós podemos ver a raça, porque preta ou parda e branca. E o gênero, mulher. Tudo bem? Isso nos dá a alternativa A. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 51 do Enem de Ciências Humanas, tá bom? Certo. O princípio básico do Estado de Direito é o de eliminação do árbitro no exercício dos poderes públicos, consequente garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima de lei. Os governos democráticos exercem autoridade por meio de lei e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do princípio básico enunciado no texto. Bem, na contemporaneidade, podemos falar que os cargos políticos, tanto do poder executivo quanto do legislativo, são ocupados por representantes eleitos, eleitos pelo voto democrático. Então, podemos dizer que é essencial a existência de eleições, certo? E isso interromper ou intervir nessas práticas possibilitam a garantia desse regime democrático de direito, certo? Então, a única alternativa que condiz é a letra A. Tudo bem?
Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer a questão 52 do Enem, de Ciências Humanas. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5. Acordo 4h30, saio de casa às 5 horas, pego o trem 5h20, chego no centro umas 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta, segundo especialista, não são os mais pobres, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Bem, o texto está abordando que o movimento dos cidadãos para deslocar do trabalho das regiões metropolitanas. Muitas vezes eles saem de cidades do interior, da periferia e devem se deslocar ao centro, onde trabalham todos os dias. Isso se trata do movimento pendular. Ele tem esse nome justamente por esse movimento de vai e vem, ou seja, o cidadão vai e volta todo dia fazendo o mesmo trajeto. Tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 53 de Ciências Humanas do Enem. A história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, é sobre vários aspectos exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo... Bem, o que é o 1º de maio? O 1º de maio é o Dia do Trabalhador, certo? Então temos que ter isso em mente. Então, se é o Dia do Trabalhador, o princípio em si da sua criação está ligada com a ideia marxista do movimento operário, principalmente no final da década do século XIX, tá? Tava muita ascensão esse sentimento do movimento operário nesse período. E através das lutas, os líderes políticos dos movimentos conseguiram criar uma data específica que trouxe o caráter simbólico para a autenticidade e identidade coletiva dos homens e das mulheres que trabalhavam naquela época, que naquele período o trabalho em si sofria condições duras, exploratórias nas fábricas, né? Então foi um princípio, um jeito de uma conquista que solidificou essa característica do movimento, tá? Como um jeito de garantir o respeito e os direitos da classe trabalhadora. Então nós podemos ver isso que está afirmando uma identidade coletiva, os trabalhadores, encontrada na alternativa B, ok? Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 54 do Enem. O leproso é visto dentro de uma prática da rejeição, do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados no posicionamento tático, meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder, que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para o sistema de controle que se baseia na... Bem, vamos lá. Então, se trata de um texto de Foucault. O Foucault era conhecido principalmente pela sua ideia do biopoder. É uma marca que podemos encontrar logo nesse texto, justamente quando se fala do poder em si. Vamos ver aqui. De um poder que se multiplica, tá? A marca de Foucault já está se aparecendo no texto. Nessa percepção do biopoder de Foucault, os corpos sociais que não detêm uma contribuição ativa econômica, eles acabam sendo enviados para espaços de reeducação, como um jeito de aplicar disciplina
do biopoder e da biopolítica que ele chama, justamente excluindo por eles não deterem nenhum meio de retorno econômico, tá? Então, era basicamente uma sociedade disciplinar. Aqueles que não contribuem devem ser disciplinados de algum modo, entendeu? Encontrado na alternativa A. Oi, pessoal, vamos fazer agora a questão 55 das Ciências Humanas do Enem. Texto 1. Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria Araújo Juazeiro, inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canidé ou Lourdes. Texto 2. Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só os presentes, mas a própria beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela da Nossa Senhora das Dores, a partir daquele dia. Os paninhos manchados de sangue que escorria da hóstia da boca da beata a princípio ficaram sob a guarda do padre Cícero, mas logo foram expostas à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre sem o conhecimento e sem a autorização do bispo diocesano. As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas respectivamente a... Bem, vamos lá. É uma questão mais extensa, mas fácil interpretação. No texto 1, nós estamos vendo uma prática religiosa indicada pela transformação de Juazeiro no espaço de culto. A cidade tornou-se justamente uma Aparecida do Norte, como mostrado. É um dos maiores espaços de culto que temos aqui no Brasil, de reconhecimento. No texto 2, destaca a crença popular, principalmente com os objetos portadores das características místicas, tá? No caso, seria a hóstia que sangra. Então, nós podemos marcar a alternativa E, criação de lugares míticos e experiências do catolicismo popular. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 56 de Ciências Humanas do Enem. Em 2003, teve início o Programa de Aquisição de Alimentos e, com ele, várias mudanças na perspectiva de mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos pelos agricultores, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Incluídas aqui as categorias: assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. A ação governamental descrita constitui-se de importante conquista para os pequenos produtores em virtude da... Bem, é uma questão fácil por interpretação de texto. Como podemos ver, está falando que a ação governamental pelo Programa de Aquisição de Alimentos está garantindo a comercialização de produção de pequenos produtores relacionados à agricultura familiar, encontrada justamente nesse trecho, tá bom? Nesse caso, qual seria a alternativa condizente? Alternativa C, comercialização garantida, garantindo o direito dos pequenos comerciantes e da agricultura familiar de comercializar seus produtos, ok? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 57 de Ciências Humanas no caderno rosa do Enem, tudo bem? Agora essa questão demanda um pouco mais de interpretação, ok? Um experimento denominado FunFit foi desenvolvido com o objetivo de fazer com que os membros de uma comunidade local se tornassem mais ativos fisicamente. Todos os participantes do estudo foram vinculados a 2 outros membros da comunidade que receberiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar sua atividade física, que era medida por acelerômetros nos celulares fornecidos pelo Estado. Assim, se a pessoa andasse mais do que o habitual, seus conhecidos receberiam dinheiro.
Os resultados foram assombrosos. O esquema mostrou de 4 a 8 vezes mais eficaz do que o método de oferecer incentivos individuais. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função. Então, o que a questão quer? Que você identifique a função dos celulares que contraria a visão já existente, a visão prevalecente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas. No texto, ele está comentando justamente o experimento no qual os conhecidas pessoas que realizam exercícios físicos recebem o dinheiro, como uma função social de reciprocidade, certo? Você faz e o outro ganha junto, os dois saem ganhando, encontrada justamente na alternativa B. Oi pessoal, vamos resolver agora a questão 58 das Ciências Humanas do Enem. Texto 1. A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, determinava que nas escolas das primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo da matemática das garotas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Sobre as contas, são bastante para as meninas. As 4 espécies que não estão fora do seu alcance lhe podem ser de constante uso na vida. Bem, nesse primeiro texto podemos ver um preconceito, até uma questão de estar inferiorizando a capacidade intelectual das mulheres. Okay? Então, basicamente, segregar mulheres e meninos por elas terem menos capacidade que os meninos na percepção do indivíduo. Texto 2. No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem matemática, um currículo idêntico ao dos meninos, foi Marquês de Santa Amaro. Ele argumentou: não me parece conforme às luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática. A posição que se manifesta não pode nascer senão no arraigado e péssimo costume que estavam os antigos, os quais nem queriam que seus filhos aprendessem a ler. Podemos ver uma diferença brusca entre as ideias do texto 1 e do texto 2, certo? Enquanto esse defende a diferença, a inferioridade da mulher, no texto 2 há uma defesa de igualdade, certo? Os meninos e as meninas têm o mesmo direito. O que a questão pergunta? Os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente pela oposição entre, como eu disse, a questão justamente dessa igualdade, né? Enquanto esse defende a igualdade entre meninos e meninas, esse não, tá? Então, alternativa C. Oi pessoal, vamos resolver agora a questão 59 das Ciências Humanas do Enem. Após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC paulista, os condomínios Nova Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012. Desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir de espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. A questão é, o texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para o que o texto está abordando em si, que a ocupação das terras ou imóveis por grupos de pessoas excluídas ou justamente sem possuir nenhuma residência, está expressa num direito escrito, tá, na Carta Magna. Então, eles têm esse direito de reivindicar espaços para ocupação. Então, nós temos a garantia preceito constitucional, alternativa D. Oi pessoal, vamos resolver agora a questão 60 das Ciências Humanas do Enem. Texto 1. A Marina identifica na voz de Thomas Barnett
uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. As preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para... Bem, estamos falando basicamente de questões de dominação. As informações apresentadas no gráfico apresentam o quê? Vamos lá, por partes. A região mais escura são áreas de influência de petróleo e gás. A parte completa, a alta densidade e variedade germoplásmica. A parte pontilhada, a brecha crítica do novo mapa do Pentágono, no qual o texto 1 se referia. Podemos ver que o que acontece? Trata-se de uma preocupação estratégica, certo? São regiões com possíveis influências econômicas, tá? Principalmente sobre áreas periféricas. É só olhar no Oriente Médio, é só olhar na América, é só olhar na Ásia. Tudo bem? Na Ásia e na Oceania. Então, a única alternativa que nos sobra é a alternativa D. Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 61 do Enem. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Tá, é bom acertar esse século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que, bem, trata-se de uma questão muito importante para a situação atual da Ucrânia. A Crimeia é uma região que ficava justamente ao sul e, digamos que foi uma parte dos conflitos atuais até. Qual que é a justificativa apresentada por Moscou? Que a anexação da Crimeia decorre justamente do argumento nacionalista. É semelhante até do que encontramos atualmente na guerra da Ucrânia. Que justamente esse argumento nacionalista defende que a ação é legitimizada justamente pela semelhança linguística. A Crimeia, no caso da questão, permaneceram por muitos anos como território da União Soviética. Eles constituem o mesmo idioma, culturas semelhantes. Então, para eles é um aspecto que, se as populações com idiomas comuns devem estar submetidas à mesma autoridade estatal, conforme a alternativa A.